Olá, sejam bem-vindos ao plano de estudo tutorado do componente curricular de Geografia do 8º ano. O meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. Caro estudante, nessa semana você vai compreender que a população mundial está distribuída de forma irregular pela superfície terrestre. Observar tendências de crescimento populacional e analisar os principais fatores relacionados a ela. Nós estamos na semana 1 de estudos. A população mundial em números. No ano de 2018, a população mundial contava com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Estimativas indicam que no ano de 2030 haverá 8,5 bilhões de pessoas habitando a Terra e 9,8 bilhões em 2050. A população é dinâmica quanto ao seu crescimento, isto é, apresenta variações ao longo do tempo histórico, o que se deve a uma série de fatores, como as características socioculturais, opção por um número maior ou menor de filhos, os contextos políticos, políticas de planejamento familiar, os meios de produção, sobretudo produção de alimentos, e as condições socioeconômicas. Essas mudanças impactam na taxa de crescimento demográfico, ou seja, no percentual de crescimento da população determinado ao longo de um período, geralmente de um ano, que considera o incremento populacional ocasionado pelo crescimento vegetativo e pelas migrações. O crescimento vegetativo ou natural refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Neste caso, desconsidera-se os dados referentes às migrações. Todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada e da situação econômica e política do país, além dos aspectos culturais. De forma geral, o número de filhos por mulher e as taxas de mortalidade, especialmente de crianças menores de 1 ano, têm diminuído no mundo todo, enquanto a expectativa de vida tem aumentado. Isso é resultado, entre outros fatores, da melhoria nas condições de vida da população, do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e do posicionamento de fazer valer seus direitos de decidir a quantidade de filhos que deseja ter. Considerando a diversidade socioeconômica e cultural de cada país e região do planeta, observa-se que a população mundial ainda está crescendo, porém em ritmos diferentes. Os variados ritmos de crescimento da população das diferentes regiões do planeta podem ser explicados a partir de um modelo chamado transição demográfica, que se desenvolve em fases. Até o século XVIII, as taxas de natalidade e mortalidade eram elevadas. A população mundial crescia lentamente, pois havia um equilíbrio entre nascimentos e óbitos. Esse equilíbrio foi interrompido. No fim do século XVIII e início do século XIX, as taxas de mortalidade começaram a cair e as taxas de natalidade continuavam elevadas. A população mundial começou a crescer rapidamente. Uma transição, ou seja, uma mudança demográfica mundial, teve início. Em determinado momento, o equilíbrio entre natalidade e mortalidade foi retomado, pois o número relativo de nascimentos diminuiu significativamente e o de óbitos se estabilizou, ficando muito próximos. A população continua a crescer, mas agora mais lentamente. Esse processo aconteceu na Europa, na América do Norte e no Japão, ao longo dos 2 últimos séculos. Essas regiões, mais desenvolvidas economicamente, já completaram a transição demográfica. As demais regiões do planeta ainda estão em processo de transição demográfica, cada uma em uma fase. Nos países do hemisfério sul, em geral, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo, ainda que em ritmos diferentes. Vamos agora às nossas atividades. Número 1, observe o mapa abaixo
Quais são os países mais populosos do mundo e em quais continentes eles se encontram? Os dois países são China e Índia, e eles estão no continente asiático. Número 2, o envelhecimento da população está mudando radicalmente. As características da população da Europa, onde os números de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função da letra A, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Número 3, a resposta é letra B, asiático. Número 4, a resposta é letra A, foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e fecundidade. Número 5, observe o gráfico das fases de crescimento populacional e responda. Então, nós temos o gráfico da transição demográfica. Letra A, quais fatores influenciam a aceleração do crescimento demográfico na fase 2? Aumento da taxa de natalidade e diminuição da taxa de mortalidade. Letra B, o que proporciona essa desaceleração demográfica vivenciada em países que se encontram na fase 3 do gráfico da transição demográfica? A queda na taxa de natalidade. Letra C, estudiosos afirmam que o Brasil está vivenciando a quarta fase, na qual ocorre redução nas taxas de natalidade e mortalidade. Quais efeitos disso na faixa etária da população? Crescimento vegetativo baixo, próximo a zero. Isso vai proporcionar um maior envelhecimento da população. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.